Hi guys, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar-se Podcast, esse podcast que fala de comunicação de uma forma neurointegral. E hoje eu vim aqui para fazer o terceiro episódio dessa série de técnicas para trazer clareza na hora da comunicação. E antes de começar hoje, eu quero te pedir, se esse podcast faz muito sentido para você, compartilha com alguém que você gosta, que você ama, alguém que queira melhorar a comunicação, e aproveita para seguir esse podcast. E aqui embaixo tem uma estrelinha, você pode deixar uma estrelinha e realmente colocar se você gosta ou não desse podcast. E todo episódio tem ficado uma caixinha aqui aberta, então você pode colocar aqui o seu feedback, se você colocou em prática, se funcionou para você ou não. Assim eu vou saber também se está funcionando, se está fluindo aí do outro lado. Então vamos começar trazendo essa técnica, e eu vou dizer que ela é muito usada na minha vida e na vida de várias pessoas que já passaram aqui por uma mentoria comigo, seja ela de forma individual ou no formato em grupo. Esse ano eu ainda não fiz a mentoria em formato em grupo, tem várias pessoas que ficam aqui me pedindo, mas eu tenho algumas outras prioridades e eu tô dando uma parada de algumas coisas para colocar outras coisas, para aprender coisas novas. Mas se você quiser me seguir, é @gracifono pelo mundo. Se você ainda não sabe, se ainda é uma novidade, porque talvez você não me segue lá no Instagram, eu comecei a fazer o curso de yoga para ser professora de yoga também, então eu sou uma fonoaudióloga, que tem várias formações aí, uma mistura de formações, porque eu sou uma fonoaudióloga que observei a necessidade, principalmente vinda das pessoas que me procuram, de tratar não apenas a parte física, não apenas o que está cientificamente comprovado, mas também observei a necessidade de tratar muitas vezes a parte emocional, a parte da alma, do espírito. Então eu trago aí várias metodologias de coisas que eu venho aprendendo, de coisas que estão aí há milhões de anos sendo estudadas por outras culturas, para dentro dessa metodologia, que é a comunicação consciente. A comunicação consciente, ela envolve muito mais do que simplesmente a fonoaudiologia. Eu não venho aqui trazendo só métodos da fonoaudiologia. E na semana passada eu trouxe um método que é usado na fono e no coaching de comunicação e voz. Eu sou formada também no coaching. E hoje eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente. Essa é uma estratégia que eu quero que você experimente. Ela saiu desse livro aqui, A Arte da Comunicação, do Thich Nhat Hanh. O Thich Nhat Hanh é um estudioso budista. Ele faleceu há não muitos anos atrás. O Thich Nhat Hanh é bem famoso. Aqui na Austrália, as pessoas falam bastante dele, principalmente para quem estuda meditação, budismo, e como vocês já sabem, eu amo meditação, budismo, agora estou fazendo yoga, então achei bem pertinente eu trazer uma coisa que está nesse livro. Esse livro é incrível, se você quiser comprar, vai na Amazon, vale super, super, super a pena. É um livro diferente, ele é um livro que traz uma perspectiva que eu trago aqui, de uma comunicação de forma integral em todas as áreas da sua vida, não apenas na comunicação para venda, não apenas na comunicação profissional. Então ele vai e envolve muito mais a comunicação do ser humano em si, do que essa comunicação que muitas vezes as pessoas querem vender, né? Essa comunicação que vende. Eu acredito muito que a comunicação ela vai ser trabalhada em todas as áreas da sua vida e você vai ver a melhora, e você vai aos poucos sentir essa melhora quando você começa a ficar consciente da comunicação, de como você fala, de quem você é. Então eu gosto muito dessa coisa da filosofia, eu gosto muito da coisa mais profunda, eu cavuco ali na minha primeira sessão com os clientes para entender mais profundamente de onde eles vêm, quais são as experiências. Então, essa técnica de hoje vai ser dessa perspectiva, uma perspectiva que você pode usar aí qualquer dia, qualquer horário, aonde você estiver. Então, eu gosto muito de técnicas assim que você consegue usar em qualquer tipo de comunicação, não apenas na comunicação profissional. Então, vamos lá, falei pra caramba hoje, né, para começar esse episódio. Normalmente eu vou direto ao ponto, mas hoje eu quis falar um pouquinho mais. Meus episódios têm ficado bem curtinhos, então vai dar uma olhada também nos episódios antigos para que você entenda que existem outras técnicas e que a gente fez aqui 3 episódios falando sobre isso, a clareza na comunicação. E essa técnica de hoje é muito especial porque saiu desse livro, e é muito especial porque eu acredito que essa técnica tem me ajudado muito
aqui na Austrália. Não só profissionalmente, mas lidando com a cultura diferente. Aqui a gente tem muitos indianos, a gente tem muitos asiáticos, a gente tem muitos australianos. Então a gente acaba lidando com culturas diferentes e aprendendo muito sobre essas culturas. Então, existe uma coisa que eu já trouxe aqui em outro episódio também, eu inclusive indiquei uma pessoa, que ela é maravilhosa, Cris, que fala de mindfulness, que é chamada mindfulness. E o que é o mindfulness? Se você não ouviu esse episódio, talvez você vai estar se perguntando, mas Graça, não sei o que é o mindfulness. O mindfulness é uma ferramenta que vai ajudar você a acalmar, estar presente no momento de agora, e isso vai te trazer clareza. Então é interessante, porque muitas vezes você vai falar, mas eu quero uma coisa que me traz clareza, me dá aí uma ferramenta que me traz clareza. Mas não é a ferramenta que te traz clareza, é a ferramenta que te traz presença que vai te ajudar na clareza. Então, quando eu trouxe o brainstorm, que foi a primeira técnica, há 3 semanas atrás, tá lá, 3 episódios atrás desse, 2 episódios atrás desse. Se você vê o brainstorm, ele tem uma função. E qual que é o benefício dele? De trazer ideias e jogar todas as ideias ali no papel para que uma delas seja realmente a sua intenção, o seu objetivo. Depois a gente trabalhou para quem que você vai falar, como você vai falar, qual é o ambiente, qual é o lugar. Então a gente trabalhou como que você vai se observar e o que você vai observar na sua comunicação, na sua fala, aí sim na parte física, fisiológica de se observar, se analisar. E agora a gente vai trazer essa parte que é realmente a que mais me ajuda, que é da onde vem, o que que esse mindfulness, que essa presença pode e como ele pode te ajudar a falar e falar com clareza. Então, o que que é o mindfulness? O mindfulness, ele vai te dar presença. Então, eu quero que agora, se você nunca viu isso, vou trazer aqui o que que seria essa meditação mindfulness. Então, o que que você vai fazer? Você vai sentar numa postura, né, de meditação. Você pode sentar na cadeira, colocar os 2 pés no chão, ficar com a postura ereta, respirar profundamente, enchendo a barriga de ar. Deu a primeira respiração, eu quero que você agora feche os seus olhos e preste atenção em tudo que está ao seu redor, em tudo que você ouve. Se você estiver ouvindo pássaros, você vai aproveitar e vai realmente contemplar esse som dos pássaros. Se você estiver ouvindo um carro passando, tá tudo bem. Observa esse barulho. Deixa o barulho apenas estar presente ali, passar. Se vier pensamentos, tudo bem. Só lembra para você que agora, esse momento, você está prestando atenção nos barulhos ao seu redor. Tenta voltar de novo a sua atenção para os barulhos. Vai respirando fundo. Agora eu quero que você abra o seu olho devagar. Observe o que está na sua frente. O que você está vendo? Quais as cores do que está na sua frente? Vai respirando. Isso que está na sua frente está se mexendo? Está parado? Respira fundo mais uma vez. Agora você vai sentir as suas mãos. Como estão as suas mãos? Elas estão quentes? Elas estão frias? Elas estão tocando uma outra? Ou elas estão tocando as suas pernas? Eu quero que você preste atenção agora na sua pele. O que que você está sentindo na pele das mãos?
nos dedos. E o seu pé, aonde ele tá? No que ele tá encostando? Respira fundo mais uma vez. Na hora de soltar esse ar, você vai soltar esse ar fazendo um barulho mesmo de alívio, de uma respiração que tá saindo de dentro de você, fazendo um pequeno barulho. Ah. Agora vamos voltando, vou continuar esse episódio. Esse é um tipo de meditação mindfulness. Eu gosto bastante desse tipo de meditação. E por que que eu gosto bastante? Porque tem vários benefícios. Se você faz essa meditação igual nós fizemos aqui agora, isso aqui foi uma demonstração bem rápida do que seria essa meditação mindfulness. Se você usa essa ferramenta, você vai sentir que está mais presente na hora de falar. Você vai sentir que está ouvindo atentamente o outro, você vai estar prestando mais atenção no que o outro está dizendo. Você vai ter o que a gente chama de escuta ativa, aquela escuta realmente que está dando total atenção para o outro. Você vai ficar mais consciente de como você está se sentindo, do que o seu corpo tem te falado. Então, quando você fica mais consciente do seu corpo, da presença, naturalmente você vai ficar mais consciente da sua fala. Então a sua fala vai ficar mais calma, mais devagar. Como a minha voz mudou, porque a minha respiração me deixou mais calma, a minha respiração me deu mais tempo para eu planejar e aí sim falar. Então a gente gagueja muito menos. Você tem mais tempo para falar e você passa mais tranquilidade, mais calma, mais amor nessa fala. Então aí tem vários benefícios do mindfulness, que é essa ferramenta que nos ajuda a trazer clareza na hora de falar. Você pode usar ela antes de uma apresentação, você pode usar ela quando você tiver que conversar com o seu chefe, você pode usar ela quando você tiver que falar alguma coisa para sua esposa, para o seu marido, quando você tiver que falar com seu filho. Vai para o banheiro, faz esse tipo de meditação, você com você mesmo, porque isso é de graça, tá aí disponível para você. E além de tudo, essa ferramenta de mindfulness vai te ajudar na resiliência. Porque se você tá calma, se você tá calmo, você vai sentir que às vezes as palavras vão sumir, você vai errar, você vai gaguejar, você não vai conseguir falar exatamente o que você queria, mas você vai conseguir, na hora de falar, estar consciente e presente. E a probabilidade de você conseguir manter a calma, a probabilidade de você conseguir mostrar autocompaixão para você e para o outro, a possibilidade de você conseguir se desculpar e falar: ah, me desculpa, não era isso que eu queria falar. Deixa eu tentar fazer minha frase de novo. Então, a probabilidade de você voltar e conseguir trazer mais clareza para essa comunicação vai ser muito maior. Mas o ideal é que essa ferramenta seja usada realmente vários dias seguidos, que você realmente implante isso na sua vida. Por quê? Porque é assim que você vai treinar, estar mais consciente, mais presente no momento do agora, para conseguir trazer clareza para a sua comunicação. Então é muito importante que você pratique. Você já percebeu que para dirigir carro, moto, para você andar de bicicleta, você precisa praticar. Depois de 2, 3 meses praticando, 2, 3, 4 vezes na semana, é que você se sente mais confiante. A fala também é assim, porque se você pratica o mindfulness e coloca ele em prática na sua vida, vai ser mais e mais e mais fácil, mais tranquilo para você conseguir colocar em prática e conseguir que a sua fala venha naturalmente, que ela esteja naturalmente mais calma, mais tranquilo, que você esteja mais presente, mais atenta.
Então, isso acontece porque você pratica o mindfulness. Então, o ideal seria você colocar isso na sua prática diária. Todos os dias, fazer essa prática durante 30, 60 dias. E aí sim, ver. Como que eu estou falando? Será que eu entrei mais em conflito ou menos em conflito? Será que as pessoas me entenderam melhor fazendo essa prática ou elas não me entenderam melhor? E aí você vai colocar em teste, em prática. Se você realmente fez essa prática durante 30, 60 dias, você vai conseguir ver se ela deu resultado, trouxe esses benefícios na comunicação para você ou não. Eu sei que traz porque eu fiz isso e pratico isso. E eu observei alguns vídeos meus, eu tô dando uma limpada nos meus vídeos antigos lá no Instagram, e eu fiz live por um período de 1 ano. E eu comecei a ver minhas lives como eram quando eu praticava o mindfulness e como eram quando eu não praticava. Você vai me ouvir aqui nesse podcast, tem dias que eu tô falando super rápido, tem dias que eu tô falando, passo muitas informações, em 15 minutos eu consigo passar assim, um monte de informação. Mas tem episódio como esse, que eu já pratiquei aqui com você, o mindfulness, que você vai ver que eu tô mais calma, que a minha voz tá mais suave, mais amorosa, que eu consigo passar a informação que eu quero de uma forma um pouco mais assertiva. Às vezes você não percebe isso, mas eu percebo, eu consigo ver. Eu já aprendi a refletir todos os dias na minha comunicação e por isso eu consigo observar quando eu estou falando mais rápido, quando eu estou conseguindo dar as pausas, quando eu estou realmente me atropelando, falando muito rápido e eu tenho que editar esse episódio às vezes por 2, 3 horas, ao invés de editar ele por 1 hora. Então eu tento sempre praticar o que eu vou falar aqui no dia do episódio, também para trazer um pouco essa perspectiva de você me observar, como que estava minha voz semana passada e como que está minha voz agora. Como que tá o ritmo da fala? Será que a minha velocidade de fala tá rápida, tá devagar, tá com mais pausa? Então eu quero que você coloque aí em prática e me conte. E aí eu quero trazer dentro do mindfulness existe uma prática que é chamada de pausa consciente e que eu uso muito com os meus clientes, principalmente para quem chega para mim e fala, eu falo muito rápido, eu não paro um segundo, ou ai, ninguém me entende. Eu falo tão rápido que eu embolo, eu gaguejo, minha dicção não é boa. Então, essa prática da pausa consciente é para esse tipo de pessoa. Então, se você se enquadra aqui, ou se você fala, não, eu quero apresentar muito bem e eu vou tentar colocar essa técnica aqui na prática, você me conta como foi para você. Então, o que que é a pausa consciente? É quando você está falando alguma coisa ou quando você se prepara para apresentar alguma coisa ou que alguém te faz uma pergunta que você ainda não sabe o que responder e você vai dar uma pausa de forma consciente. Eu gosto dessa técnica de pegar um copo de água ou uma garrafinha de água e beber. Por quê? Porque a pessoa já entendeu que você está fazendo uma pausa, que você está bebendo sua água, mas essa pausa vai ser uma pausa consciente. A pausa consciente é para que você tenha alguns segundos, 1 minuto ali para pensar no que você vai responder. Então, o que que você vai fazer para praticar a pausa consciente? Você vai escolher uma pessoa, um local do seu dia, ou uma pessoa que você já sabe que vai ver amanhã. Talvez tenha aquela pessoa que espera ônibus com você, talvez tenha aquela pessoa no seu trabalho. Você vai escolher um momento. Agora eu quero que você escolhe e você vai praticar a pausa consciente. O que é a pausa consciente? Dá uma pausa de forma consciente quando você estiver se comunicando com essa pessoa. Então, como que você vai praticar a pausa consciente? Você vai parar antes de iniciar uma conversa, vai ter esse momento para fazer essas respirações profundas, como a gente fez aqui, vai prestar atenção no seu corpo, vai sentir o que você está sentindo no corpo, vai trazer presença para você. E aí você vai, respira fundo, se dá uns minutos antes de se comunicar. E aí você vai chegar no ambiente, você vai observar.
Você vai observar quais são os meus pensamentos, quem está aqui nesse ambiente, aonde eu estou. Então, você vai observar o ambiente, as pessoas, você vai ficar consciente de se você está nervoso, está tenso, nervosa, tensa, se você está distraído, se hoje não está um dia que você está conseguindo se comunicar muito bem, porque também a gente tem esses dias. Então, você vai observar isso, você vai observar você mesmo e o ambiente, sem julgar, sem criticar, só observar. E aí, você vai ver que vai fluir naturalmente, isso aí vai embora, os pensamentos eles vão e vêm, e vão embora naturalmente, e aí você vai começar a conversar com alguém. Então, você vai escolher uma pessoa no seu dia para se comunicar com ela, e na hora que você estiver falando com ela, você vai dar pausa consciente, você vai falar devagar, dar mais pausas, e aí você vai parar, dar uma pausa entre um tópico e outro que você está falando, ou entre uma frase e outra, e vai conscientemente prestar atenção no que você está sentindo e no como o outro está respondendo. A pausa consciente também você pode usar na hora de dar respostas. Quando alguém te faz uma pergunta que aí você fica meio assustado, se ainda não tem uma resposta para aquilo, ou você não pensou sobre isso ainda, você pode usar a pausa consciente. Você pode pedir por essa pausa, você pode falar verbalmente, deixa eu pensar um minuto. Você pode usar isso dando essa pausa, ou você pode, quando a pessoa estiver fazendo a pergunta, pega um copo de água, uma garrafinha de água e bebe. Bebe a água, degute a água, respira fundo, bebe água de novo, porque isso é uma pausa que te dá tempo suficiente para pensar, planejar e executar o que você está falando. Então, normalmente, você vai ter menos erros na pronúncia, você vai conseguir estar mais presente, consciente e fica prestando atenção no seu corpo. Então, a pausa consciente é uma das técnicas do mindfulness, mas existem outras que podem te ajudar também. Então, naturalmente, você vai começar com essa técnica, dar mais pausas, respirar antes de falar, isso vai te dar tempo para que você não faça no impulso. Muitas vezes a gente vai e dá uma resposta no impulso, a gente vai dar uma má resposta ou dar uma resposta num tom de voz que não é muito adequado para o ambiente que a gente está, porque a gente vai muito rápido, a nossa mente está muito rápida. Então, se você usa pausa consciente, você vai dar mais pausas, respirações antes de falar. Você vai estar consciente daquela pausa. Eu estou pausando porque eu quero pausar. Porque eu quero pensar no que eu vou te responder aqui agora. Porque eu preciso de um tempo para processar o que você acabou de me falar. Eu uso muito isso com as minhas amigas. Muitas vezes elas me contam alguma coisa que eu fico muito assustada. Eu falo, caramba, isso aconteceu com você? E aí, em vez de eu já revidar, já rebater, já falar alguma coisa ali na impulsividade sem pensar, eu trago o mindfulness e a pausa consciente. E aí eu falo com elas, nossa, eu tenho que processar o que você falou. Me dá um minuto que eu já vou pensar e já te respondo. Porque você se dá tempo, você não se coloca numa situação de tanto nervosismo, ansiedade, e você dá tempo se dando uma pausa e dando uma pausa para sentir como está meu corpo, como eu me sinto com o que essa pessoa falou, como que foi o tom de voz dela, quais foram as palavras que ela usou, o que isso me trouxe. E é aí que você vai conseguir trazer mais clareza e conseguir ser mais coerente no que você está falando. E assim a pessoa vai falar, nossa, você é uma pessoa sábia. Então traz essa sensação para o outro de que você é uma pessoa sábia, porque você dá pausa, você fica consciente para depois falar. Então, quanto mais controle você conseguir ter da sua comunicação, melhor, porque você vai conseguir transmitir a sua mensagem com mais pausas, com mais calma, com uma velocidade mais adequada. Porque estando consciente vai te trazer mais clareza. Então você vai ver que você vai usar isso com crianças, com adultos, com pais, com mães, com tios, com marido, com esposa, com todo mundo. A gente usa a nossa comunicação em todos os ambientes. Desde já, muito obrigada, gratidão do meu coração para o seu coração. Comunicar-se.